Olha só, de 0 a 10, numa escala de eu acredito, o Vasco na final, qual é o número? Cara, de 0 a 10? É. 3. 3? Eu não quero desestimular o torcedor vascaíno. Eu já falei aqui, eu vou estar lá no Maracanã. É isso. Vou estar lá torcendo pelo Vasco, porque independentemente de resultado, eu continuo sendo Vasco. Mas assim, a análise fria, não tem como, é muito difícil que o Vasco consiga passar do Flamengo, ainda mais com as voltas do Danilo, com a volta do De La Cruz, um Flamengo praticamente completo. O Flamengo, inclusive, teve vários e vários convocados aí para a seleção brasileira, para a seleção uruguaia, para a seleção do Equador. Enfim, é uma equipe que a gente pode citar com os jogadores que tem, acaba sendo uma seleção também, né? E o Vasco ainda é uma equipe em formação. Claro que o resultado contra o Nova Iguaçu, a forma como o Vasco jogou, não vou nem falar do resultado, anima o torcedor, principalmente como a Alcilene destacou muito bem no VT, em relação ao Nuno Moreira, mas você ter a vantagem do empate para o Flamengo, eu acho que é o que mais desanima. Vencer o Flamengo, se fosse assim, o Vasco só precisa vencer o Flamengo, eu falaria para você 6, 7, entendeu? Mas agora, o Vasco, se ganhar o Flamengo, ainda vai precisar ganhar de uma diferença de 2 gols, o que é muito complicado. Eu, particularmente, inclusive, sou contra esse negócio de vantagem de empate em semifinal de Campeonato Carioca. Ah, mas você tá falando isso porque o Vasco ficou em quarto, o Flamengo em primeiro. Não, não é isso. Eu só não gosto. Foi pra outra fase, irmão, segue a vida, entendeu? É outra fase, é mata-mata, vamos colocar todo mundo franco. Mas, nesse momento, o Flamengo também fez por merecer, vencendo a primeira partida por 1-0. O Vasco até tentou no primeiro tempo, mas não conseguiu. E agora vai pro jogo do Maracanã, deve ter maioria rubro-negra também. Uma missão quase impossível. O que eu espero do Vasco não é a passagem de fase. O que eu espero do Vasco é a competição. É bater de frente, é jogar pelo menos de uma forma decente e mostrando que vai para a partida, tentando pelo menos essa classificação. É mais difícil, né? De todas as opções aí. Quem votou tá de sacanagem. É a mais improvável. Tá de brincadeira aí. Mas é a mais improvável, porque são os dois que estão com menos favoritismo, com menos chance. Matematicamente, a chance é menor para Vasco para um lado e para Volta Redonda para o outro. Fluminense tá na final. O Fluminense acha que tá na final já? Tá na final, 4-0, mesmo jogando no Raulino, que é o estádio do Volta Redonda. Eu não vejo o Fluminense, primeiro, não fazendo gol no Volta Redonda. Segundo, tomando 4, 5 gols. Então, para mim, o Fluminense está na final e vai usar esse jogo aí para justamente se preparar para a reta final do Campeonato Carioca. E do lado do Flamengo, o técnico Felipe Luiz ainda não confirmou o time que vai a campo, mas ele pode ter o retorno do Juninho, do Alexandre, do Danilo e do De La Cruz entre os relacionados. A gente até comentou bastante sobre isso aqui ontem, né, Pedrosa? Sim. Sobre essas 4 possibilidades de retorno aí pro Flamengo. Até falamos sobre a condição tão positiva do torcedor hoje, que é uma notícia maravilhosa, mas ela não decreta o favoritismo do Flamengo, que o elenco é tão forte que o Flamengo consegue seguir até se esses 4 jogadores não estiverem como não estavam à disposição no último confronto. Então tem um grande conforto aí para o Flamengo em relação ao seu elenco. Naturalmente, para quem segue Vene Casagrande, em breve esse danadinho vai conseguir essa escalação, ou daqui a pouco, ou amanhã de manhã. Ele pode ser traído pelo Felipe Luiz, né? Porque geralmente o Felipe Luiz gosta de dar a pré-eleição e escalar na pré-eleição. Então pode ser que ele não consiga justamente porque não vai ter uma definição. Mas eu imagino, Fernando, um Flamengo, você pode até me ajudar, vindo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo. Isso. Se ele vai manter o Varela ou colocar o Alexandro, eu não sei. Tem que ver até fisicamente, porque às vezes o Alexandro tá voltando, mas não pra jogar 90. E o Varela deu conta do recado. Deu conta do recado. Eu acredito, assim... Sim. Até por uma questão física, né? Ele deve começar com Varela. Não, será? Pulgar, Gerson, Arrascaeta. Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Fraco. A gente tá rindo de nervoso. Que Deus me proteja. Que Deus me proteja. Que Flamengo, que máquina que tá o Flamengo nessa temporada. E o Vasco, o Pedrosa? O Vasco, eu chuto que vai repetir a escalação. Eu não tenho motivo pro cara de mudar. Como o Nuno, repetir da Copa do Brasil, né? Que você tá falando, né? Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, inclusive a dupla de zaga fazendo boas partidas. Verdade. Mesmo quando o Vasco perde, eles conseguem fazer boas partidas. Lucas Piton, Hugo Moura, Paulinho. O Tietê ainda deve ficar fora, o Tietê está sendo trabalhado para voltar lá para o Campeonato Brasileiro, então obviamente não faz sentido levar ele para esse jogo. Hugo Moura, Paulinho, Coutinho.
Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Eu acho que esse vai ser o time do Vasco. Um bom jogo, um bom Exato. time do Vasco, Um bom né? time. É um bom time. E eu acho que aos poucos o Vasco também vai... Eu só fico... o que me impressiona é que já tem tempo que no papel o time do Vasco não é um time ruim. Não é. Não é. Mas o Vasco, ele tem uma irregularidade de comportamento. E isso foi na temporada passada e eu acho que um pouco em 23 também, Foi né? também. Pode trocar treinador, até como o Ramon, que É o era um grupo, treinador né? super explosivo e competitivo, né? O Ramon tem Sim. essa coisa de o Emiliano, mas o Vasco tem esse comportamento tão... parece que às vezes eles desligam um botão de concentração e fica mais meia hora ali todo mundo meio desconectado, desplugado. E isso me impressiona porque, eu repito, o time do Vasco, os 11 do Vasco, é um time bom, o Pedrosa. Eu concordo com você, eu acho que o Vasco já teve times muito piores aí nos últimos 5, 6 anos, talvez seja o melhor elenco que o Vasco tem depois de muito tempo. Essa questão psicológica que você cita, o Carille falou disso na entrevista coletiva, ele falou, cara, eu preciso melhorar muito o mental desse time, porque toma um gol, parece que desmorona. E tem um outro ponto, às vezes mesmo vencendo a partida, parece que a equipe se desliga, como você falou, e quando vai acordar, acorda já tarde e acorda no desespero. Então o que acontece? O time consegue se desorganizar justamente por conta desse desespero. Então assim, na minha visão, é uma coisa que tem que ser trabalhada, e quando eu falo sobre as chances do Vasco contra o Flamengo, é justamente porque o Flamengo já tem o lado mental trabalhado, o lado técnico trabalhado, o lado físico trabalhado. Então o Vasco novamente vai ter que suar sangue e ter muita cabeça. Porque, por exemplo, qual é a grande missão do Vasco? É fazer 1-0 logo no primeiro tempo. E qual é a estratégia tática para isso? Eu acho acho que isso é o mais a se pensar, assim, porque ir como um franco atirador, Sim. você é terra arrasada se conseguir se tomar um gol ali do Flamengo e você ter que fazer 3. Então, essa não pode ser a estratégia, mas precisa buscar 2 gols. Vai ser uma missão complicada pro Carille, até na escolha de comportamento. Como é que a gente começa? Vamos segurar a casinha e sair na boa? Ou não? Como é que você acha? Eu acho que ele vai repetir a estratégia que ele conseguiu no primeiro tempo no Nilton Santos, que é o quê? Marcação alta. Ele vai colocar principalmente o Nuno, o Verratti e o Ryan para marcarem a linha de defesa do Flamengo numa forma alta, que geralmente sai numa saída de 3, espeta o Wesley na área direita. Então você tendo o Nuno também, você consegue dar um suporte maior para o Lucas Piton. No último jogo ele usou 3 volantes, mas eu não acho, até precisando do resultado, que ele vai usar 3 volantes contra o Flamengo. Eu acho muito mais que ele vai tentar essa marcação alta, roubar a bola lá na frente e com a qualidade dos seus jogadores conseguir fazer um gol logo no primeiro tempo. Então assim, esperar o Flamengo não tem como. Se fosse em qualquer outro jogo, Fernanda, no Campeonato Brasileiro que vale 3 pontos, eu acho que esperar o Flamengo seria uma condição reativa, né? Um posicionamento reativo. O Vasco precisando do resultado, precisando da vitória, não dá pra esperar, cara. Não dá pra esperar. E o Flamengo tem uma característica muito parecida até com os times com muita intensidade, com treinadores geralmente estrangeiros. E aí a gente tô falando até também um pouco do Botafogo do ano passado. Tem uma construção que quando o negócio não dá certo, volta tudo. E a construção começa ali com os zagueiros, com os laterais, até com o próprio goleiro, para se pensar em como você vai arranjar o resto ofensivo, né? O pensamento ofensivo começa na defesa. Exato. E aí, marcar ali na saída de bola, fazer aquela marcação que isso cansa muito. Então, por isso tem que ser feito ainda no primeiro tempo. Pode ser uma boa estratégia, como você falou, a saída de bola, né? Que aí você complica a raiz ali do pensamento, da estratégia do Flamengo, né? Hoje temos uma notícia quente que pode impactar o elenco do Flamengo. De acordo com o jornalista Gustavo Machado, Felipe Luiz está pedindo a contratação de William Arão para reforçar o time e substituir Eric Pulgar, que é peça-chave no meio-campo, mas enfrenta alguns problemas. Primeiro, porque ele é convocado frequentemente para a seleção chilena, desfalcando o Flamengo em momentos decisivos. Além disso, Pulgar recebe muitos cartões, ficando suspenso com frequência. Diante disso, Felipe Luiz, técnico do Flamengo, enxerga Arão como o substituto ideal para Pulgar sempre que necessário. E faz sentido, né? Arão conhece bem o Flamengo, tem qualidade no passe, chega ao ataque e possui boa marcação. Além disso, é um jogador versátil, podendo atuar como primeiro volante ou mais avançado, oferecendo mais opções táticas para Felipe Luiz. A grande novidade é que Arão deseja voltar ao Brasil.
Isso pode facilitar a negociação, mas o Flamengo não está sozinho na disputa. Outros clubes brasileiros também demonstraram interesse no volante, porém, segundo informações, Arão já deixou claro que sua prioridade é o Flamengo. Esse fator pode ser um grande trunfo para o clube na negociação. Outro ponto importante é que José Botto, diretor de futebol do Flamengo, já teria um plano para repatriar Arão. A ideia é oferecer um contrato de 2 anos, garantindo que ele seja uma peça-chave na rotação do elenco. Isso faz sentido, pois o Flamengo terá um calendário cheio, com Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e possivelmente o Mundial de Clubes. Ter um jogador experiente como Arão pode ser fundamental para dar profundidade ao time e evitar desfalques em momentos decisivos. Agora eu quero saber de vocês, nação, o que acham dessa possível volta de Arão? Seria um bom reforço para o elenco ou vocês acham que o Flamengo deveria buscar outro jogador para a posição? Deixem suas opiniões nos comentários. Não esqueça de deixar a curtida no vídeo e inscreva-se no canal para não perder nenhuma atualização do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.